com o Tarcísio de Freitas. Hoje teve depoimentos de novas testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que essa fase é a fase de oitiva das testemunhas de defesa. E o que me chamou a atenção foi que o Tarcísio de Freitas talvez tenha sido até agora, pelo menos desses mais destacados políticos que se apresentaram como testemunha de defesa dos golpistas, talvez tenha sido o único. Posso estar enganado, mas foi o que me chamou a atenção hoje. Pode ter sido o único que ninguém interrogou, porque ele foi lá depor a favor de Bolsonaro, o Xandão ficou ouvindo, não fez Nenhuma. nenhuma pergunta, e dizem que o Xandão é uma má pessoa. Veja bem, às vezes o coração dele bate mais forte, sei lá, por alguma razão, e o Xandão não fez nenhuma pergunta pro Tarcísio. Tarcísio pôde falar lá livremente o que ele quis. E também o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, que também é outro que é cuidadoso, faz perguntas, às vezes, como ele mesmo disse, faz uma cagada, porque ele perguntou o que é que o Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, que era testemunha de defesa ali, de um desses golpistas, achava, aí ele não podia perguntar, achava, porque testemunha não tem que achar nada, testemunha tem que dizer o que é que viu. E o seu Aldo Ribeiro não viu nada. O Tarcísio hoje teve um tratamento especial, um tratamento talvez mais generoso da parte do Xandão. Ele E pôde do Bonet? dizer, ele pôde dizer, e do Goné, né? Ele pôde dizer só o que E o responder Bolsonaro queria. somente a perguntas feitas pelo advogado de Vamos defesa botar aí uma frase dele, de vai. Vamos botar uma Bolsonaro. frase dele. Vamos jogar para vocês entenderem. Tarcísio foi lá. Tarcísio disse, entre outras coisas, que Bolsonaro, na época ali da derrota, estava triste, resignado. Porém, segundo o ex-governador, Bolsonaro não mencionou, jamais mencionou qualquer tipo de ruptura ou golpe. Ele disse que teve várias conversas com o Jair Bolsonaro e que em nenhuma delas o Bolsonaro falou em ruptura. Outra frase do Tarcísio hoje no depoimento foi que o governo passou por uma grave crise. Era uma preocupação de que a coisa sempre desandasse com o futuro do país. A gente conversava basicamente sobre isso. Ou seja, segundo ele, o Bolsonaro estava preocupado que com o Lula o Brasil perdesse o rumo. Era só esse o papo. Não tinha nada de GLO, de estado de defesa, de artigo 142, de estado de sítio. A gente viu tudo isso, né, que surgiu durante as investigações, decreto do golpe. Bom, nada Lula, disso o Tarcísio ouviu. Você acredita? veja, o Tarcísio teve cinco vezes com Bolsonaro entre o final da eleição, quer dizer, Bolsonaro já derrotado, e o Bolsonaro de saída do Palácio do Planalto depois da tentativa de golpe que fracassou. A tentativa de golpe de dezembro, porque não esqueçamos que houve pelo menos, no mínimo, tirando no barato, duas tentativas de golpe. Uma em dezembro, que era para evitar a posse de Lula, e a segunda em janeiro de 2023, 8 de janeiro, que aí já era para derrubar o Lula, né? Quer dizer, são duas tentativas de golpe que deram em nada. Mas o Tarcísio teve cinco vezes com ele e diz que o Bolsonaro nunca tocou nesse assunto, nunca. Estava com a erisipela, até o Tarcísio chama atenção para isso. Estava com a erisipela é grave, estava muito triste. Mas triste não era só por ter perdido a eleição, segundo o Tarcísio. Era porque o país, quer dizer, voltaria a ser comandado por um grupo liderado pelo Lula. Aí isso seria um absurdo. Já tinha sido duas vezes antes comandados pelo Lula. Duas ou uma e meia pela Dilma. E de novo pelo Lula, o Bolsonaro estava preocupado com os destinos do país, para onde esse país caminharia. E aí Tarcísio diz lá que não, o presidente estava triste, e diz mais, olha, nesse negócio aí
de narrativa de que houve uma tentativa de golpe, olha, sei não, não vi isso não. Quer dizer, não viu, todo mundo viu, assistiu pela televisão e tudo, Tarcísio talvez naquele domingo não tenha visto. Ou O talvez Tarcísio, até tenha, talvez tenha se confundido, achando que aquela coisa toda ali era o quê? Era uma, vamos dizer, uma manifestação de curiosidade coletiva. né, o Tarcísio não é idiota, ele Pra... sabe que teve uma tentativa de golpe. E o Tarcísio, Ô, ele Guga, sabe. você diz as coisas ao seu modo, eu digo as coisas ao meu modo. Claro, você é debochado. Não, é que eu sei que ironia às vezes não funciona, Não mas eu acho que funciona, é também melhor a gente ser direto às vezes. mas eu não subestimo a inteligência das pessoas. Eu Eu não subestimo, subestimo. eu acho que as pessoas entendem. Agora, se o Tarcísio acha que por ter dado esse depoimento tão bom, o Bolsonaro, inocente, por ter participado de todas as manifestações que o Bolsonaro convocou até hoje, sempre ali ao lado dele, sempre solidário com o Bolsonaro. Se ele pensa que tudo isso garante o apoio de Bolsonaro, olha, mas não garante Pois mesmo. é, Esquece, eis a Tarcísio, questão. isso. O Bolsonaro poderá até vir a lhe apoiar, Tarcísio, mas não por conta dessas coisas, mas por um cálculo frio. E nesse cálculo frio do Bolsonaro, até hoje, e não tem nenhuma indicação diferente, até hoje, é que ele acha que, olha, Tarcísio, tá, é solidário, tudo bem, mas na hora que eu preciso mesmo dele, ele não faz uma coisa mais enfática ao meu lado. Quando foi para a manifestação comigo, o Tarcísio não se pronunciou para valer, não brigou pela anistia, que a anistia era para os coitadinhos de 8 de dezembro, segundo Bolsonaro, não era para ele. Ele não estava preocupado com a anistia. A anistia era só assim, para nossa Pâmela, para nossa Débora do Batom, mas para ele não. Mas por esse conjunto das coisas, pelo Tarcísio não ter batalhado para que o Partido Republicano, ao qual ele é filiado, batesse o pé aqui dentro do Congresso, brigando pela anistia, o Tarcísio não merece toda essa confiança de Bolsonaro. E Bolsonaro vai querer escolher, a não ser que o Divino Espírito Santo baixe e opere o milagre de mudar a cabeça do Bolsonaro. Bolsonaro vai querer é alguém que de fato ele confie, como por exemplo Eduardo Bolsonaro, o missionário que está lá nos Estados Unidos tentando dobrar o governo americano para intervir no Brasil, se possível, no Supremo Tribunal Federal, para mudar o rumo da história. Vamos conversar sobre isso com o nosso convidado, que já está na linha, segundo a Alice me avisa. Quem será o É nosso o jurista convidado de Lênin hoje, Streck Guga? que vai conversar com a gente mais uma vez. Ele já esteve aqui, chegou aqui, já está na área. Enfim, já apresentamos ele no outro Da programa, que outra ele vez, mas tem conhece, é que um dos juristas apresentar mais dessa de renomados novo. do Brasil, mais respeitados do Brasil. A gente está tendo de novo a honra de recebê-lo. Obrigado, Lênio, pela presença. E vamos lá falar do Eduardo, porque não falta razão para prendê-lo ou falta? O que ele tem feito? Ele vai ser processado. O que que você acha que dará neste processo, Lênio? Bom, ainda sobre o depoimento do Tarciso, é irrelevante o que o Tarciso diz. E se convocarem o Noblar para testemunha de acusação ou defesa, o que que ele vai dizer? Ele teve com Bolsonaro ou não? Então, é a Eu? mesma e convocar a Aham, mim. O que eu disser é irrelevante. Ah, eu estive com o Bolsonaro. Eu posso mentir, eu posso Claro. simplesmente dizer, eu não sei de nada. Não muda nada isso. Eu não sei por que convocaram, inclusive. Ele é testemunha da acusação, mas quem arrolou ele como testemunha da acusação? Não entendi até agora isso. Foi o você, Gonek? Não, foi a defesa. a Ah, defesa do tá. Bolsonaro. Foi a A defesa. Tá. defesa. Ah, bom, porque seria um sem Seria, sentido.
Imagina, ele vai lá e vai dizer, vai entregar o Bolsonaro. Isso não, de fato, óbvio. Quanto ao preclaro Eduardo Bolsonaro, é é- é a conspiração que está aí em forma de obstrução da justiça, né? No mínimo. E na medida que avança, na medida em que os bolsonaristas são campeões em produzir prova contra si mesmos, são os primeiros golpistas do mundo que fazem um plano impresso e um discurso para pós-golpe, né? Então, tudo isso é uma produção de prova contra si mesmo. E na medida em que vai avançando, a cada dia o Eduardo Bolsonaro produz novas provas contra si, no modo como está indo, em breve ele será denunciado do jeito que vai, inclusive por tentativa de golpe naquela versão com buscando auxílio de potência estrangeira e etc., né? Que é um dos incisos ali. Aliás, o Eduardo Bolsonaro tem sorte que nós fizemos a nova lei, porque se fosse pela velha lei de segurança nacional, ele estaria absolutamente lascado, né? Muito mais do que pela nova lei. Sorte dele que nós fizemos essa nova lei, ajudei a fazer, mas que também foi muito boa, que deu para pegar toda essa gente aí, já tem 400 condenados e mais essa gente. Agora, o caso dele de obstrução da justiça, no mínimo, né? E se tiver mais gente envolvida nisso, e tem a formação de organização criminosa. É disso que se trata. Agora, mais do que isso, é o Brasil entender que tem que se dar nome para isso. É muito grande isso que está acontecendo. Assim como o golpe de Estado demorou-se, né, a entender, e ainda tem gente que não entendeu a dimensão, aqui também agora nós temos uma coisa muito grande que é a busca de um país estrangeiro para se envolver na política e na justiça de um país soberano, soberano como o Brasil, feito por um parlamentar que tem um passaporte diplomático. É pouca coisa, meu? Não, Pois não é. Hoje o Bolsonaro disse lá num seminário, Lênio, do partido dele, do PL, Seminário de Comunicação em Fortaleza, ele disse o seguinte, que eu acho que reforça, claro, o que você está falando, em termos de Eduardo. Tenho certeza de que venceremos. Palavras de Bolsonaro. Pronto. Não é fácil, mas nós venceremos com a ajuda de Deus e também com a ajuda de outro país lá do norte. Pronto, pronto. Eles fazem, eles produzem prova contra si mesmo. Eles são especialistas nisso. Dá a impressão que eles não têm assessoria jurídica, sabe? O Bolsonaro e o Eduardo mesmo, cada dia vai dizendo coisas para se afundarem, né? Acabou de dizer isso, bom, com auxílio de país estrangeiro, ponto. É isso, é disso que se trata, né? Então, realmente a coisa vai indo nesse ritmo, né? E aí tem mais coisa. A investigação agora vai começar a mostrar isso aí, né? Vai sim. Mas vai, Guga. E os Estados Unidos agora estão, de certa maneira, demonstrando que podem, não por conta do Alexandre de Moraes apenas, é uma resposta a todos que querem regulamentar as redes sociais, mas estão mirando um pouco os assessores do Trump no Alexandre de Moraes, os bolsonaristas estão usando as possíveis sanções que podem ser aplicadas contra aqueles que estariam supostamente censurando cidadãos ou americanos ou que moram nos Estados Unidos, eles querem aproveitar essa história agora para atacar o Xandão, mas você enxerga esse movimento americano como uma tentativa de intimidar a nossa justiça, a justiça do Brasil?
Veja só, é, digamos assim, o, o, o ato e a atitude, enfim, do Eduardo Bolsonaro, em conluio com seu pai e outros, é muito mais importante para configurar o crime de obstrução e tudo mais do que propriamente o que os americanos farão ou não. Há que separar isso, porque os americanos podem não dar pelota para o Eduardo Bolsonaro. No entanto, o que ele está fazendo, tudo isso, são atos já com clara intenção de obstruir o andamento normal aqui do processo. Eu, particularmente, não acredito que os Estados Unidos façam algum gesto desse tipo. Eu não acredito que os Estados, o presidente ou seus assessores estejam preocupados com Eduardo Bolsonaro ou estejam efetivamente preocupados com o Brasil no tocante, por exemplo, a tomar medidas contra o Brasil. Posso estar equivocado, digamos assim. Isto, o fato dos Estados Unidos nada fazerem, não significa que o processo, e a investigação e um possível processo contra Eduardo Bolsonaro não possa existir. Isso não tem nada a ver. Ele pode ter falhado, ele pode falhar na É. tentativa dele de buscar esse auxílio lá dos seus amigos americanos, que talvez não sejam tão amigos assim. E pior, se ele tiver sucesso, é muito pior para ele. Essa é a questão. O paradoxo é esse. Se ele ganha, ele perde. Esse é o Agora, paradoxo. o pai dele, né, vai ser ouvido, porque disse que estava sustentando essa empreitada, essa missão do filho, de alguma maneira obstruir a justiça aqui. Então, tem gente aí dizendo que, ó, quem sabe Bolsonaro vai acabar sendo preso aí por conta disso. É, qual que é a sua aposta, Lene? Não, eu não aposto que ele seja preso, digamos, dentro das condições normais de temperatura e pressão. Acontece que com o Bolsonaro ou a família Bolsonaro em campo não tem placar em branco. Então, digamos assim, nas condições normais, assim, temperatura e pressão, não vai ter elementos concretos. Muito difícil é, é, prendê-lo. Agora, veja bem, ele vai ser ouvido. Como eles são bons em fazer prova contra si, é o próprio depoimento dele é que pode mudar a temperatura ou a pressão do ar. Eu quero dizer que quando a gente analisa um processo criminal, a gente sempre analisa ele conjunturalmente. Eu tenho os elementos objetivos que fazem com que eu possa dizer, por exemplo, o meu cliente, se eu sou advogado, se olha, eu vou ser preso, se olha, nas condições normais, se você não se mexer e não sair de casa, não abrir a boca, etc., você está seguro por enquanto. Agora, tudo que você fizer pode ser usado contra você em algum momento na circunstância. Isso se aplica perfeitamente ao Jair Bolsonaro. Tudo que ele fizer, isto pode ser usado contra ele e será, né? Então, é nesse sentido, existe uma conjuntura X, porque para alguém ser preso precisa ter uma série de questões que ameaçam efetivamente a ordem pública, etc. Tem aqueles requisitos da lei. Agora, esses requisitos da lei podem surgir de acordo com o comportamento do réu, né? Por exemplo, hoje já confessando de que tudo vai dar certo, venceremos com auxílio. Pronto, já é um ingrediente a mais. Agora, veja, nessa tua linha, Lênio, me diz uma coisa: se o Bolsonaro, derrotado pelo Lula, tivesse se conformado com isso,
não tivesse, mesmo que não tivesse transferido a faixa presidencial para Lula, estava no direito dele também não querer transferir, mas não tivesse tramado o golpe, não tivesse tentado aplicá-lo e desistido, pelo menos na primeira etapa, só por conta de não ter contado com apoio militar suficiente para isso, ele não estaria hoje com muito mais chance de Evidente. poder até voltar à presidência da República? Mas não tenha dúvida disso. Eu tenho absoluta convicção disso, que a inação dele seria a grande ação. É. Uhum. Se ele tivesse ficado inativo, ele estaria ativo hoje por cima da carne seca, porque esse país é um país conservador, é um país reacionário, com grande parcela de reacionários. A imprensa nunca perdoou, digamos assim, a volta do Lula, de algum modo. Isso é uma coisa que se nota no fel diário do cotidiano das práticas, de algum modo a gente vê isso, e isso faz com que veja que até dependendo da pesquisa, agora eu vi uma do Paraná Pesquisas, não sei se tem algum sentido, mas mostra que até a Michele Bolsonaro tem chance. Então, veja que há claro, ao lado disso tem os problemas, existem os problemas do governo, né? É, toda essa questão da previdência, isso atinge profundamente o imaginário social. E outra, nunca esqueçam que um fato ele é superdimensionado. Então, se é terrível você ter um roubo desses dos velhinhos e das pessoas, realmente isso é uma coisa muito feia. Agora, você imagina isso superdimensionado pelas redes sociais. Isso tudo somando vai diminuindo de um lado, porque eleitor não se dobra, ou ele sai daqui e vai para cá. Então, você tem uma lista aqui, quando você faz cagada desse lado aqui, aumenta para o outro lado ali. Então, o governo, por exemplo, está indo muito devagar com relação à segurança pública. Eu participei agora em São Paulo desse congresso que o Valfrido Vardi montou lá, o IRI montou e disse até coloquei minhas sugestões lá e acho que o governo, uma das coisas que faria com que o governo Lula virasse o jogo, que nesse momento, digamos assim, tá bastante pesando contra ele, popularidade em baixa, etc., é a questão da segurança, né? Medidas fortes, né, com relação à segurança. Veja que os Estados Unidos estão, e o Brasil aqui, dentro dessa combinação Estados Unidos-Congresso Brasileiro, Congresso Brasileiro colocar o PCC e essas como terroristas, por exemplo, dariam condições para os Estados Unidos tomarem uma série de medidas contra o Brasil. Claro que o parlamento brasileiro está aí agindo como lesa-pátria, mas esquece, o parlamento é assim mesmo, tanto é que ele não pune nem o Eduardo Bolsonaro. Eu quero dizer com tudo isso que o governo precisa tomar iniciativas para enfrentar, por exemplo, o residual ou constante, que é a direita e a extrema-direita, que por vezes cai no colo do Bolsonaro, depois pode cair no colo do Tarcísio, pode cair no colo de qualquer outra pessoa que tem como alvo sempre a PT, Lula e companhia limitada, né? Então, Pois é. tem coisas Sérgio desse Moro tipo, né? cresceu assim, né? Sérgio Moro virou E Sérgio Moro por quê? Porque tirou o Lula da política. Bolsonaro virou esse mito porque conseguiu também outra tirar o falha Lula. do É governo, tudo viu? Outra anti-Lula. falha do governo, essa é outra falha do governo, querem ver? Eu disse isso umas 15 vezes, e fiz até uma linha do tempo. Houve um momento que Sérgio Moro estava cassado.
nada se dava por ele. Houve um segundo momento que, por circunstâncias que até hoje eu não consigo entender, o governo, o governo passou a considerar, governo quer dizer parlamento e as pessoas que lidam com isso. O governo passou a considerar Sérgio Moro um morto político e não mais se preocupou. E o Sérgio Moro trabalhou nos bastidores e começou a se naturalizar. Essa palavra no Brasil é muito fácil, né? Naturalização. De que, afinal de contas, não tinha muito problema o fato dele ter usado aquele dinheiro, carro blindado e etc. E de 7-0 ele transformou isso em 7-0 a seu favor e ele foi absolvido. Hoje ele provavelmente será governador do estado do Paraná, se não for candidato a presidente, digamos, num vácuo que se estabeleça entre Bolsonaro fora, como está, Tarcísio não indo, discussões internas entre Zema e companhia, de repente aparece um Tércios aí. Eu não subestimo essa gente nunca, entende? Então, há coisas que o governo não se ajuda. Por exemplo, o governo não se ajudou recentemente, quando ele, como vítima do golpe do Estado, deixou que seu líder, Jacques, e seu líder, Lindenberg, e sua ministra Gleisi dissesse que não era tão ruim o parlamento baixar as penas dos golpistas. Gente, vocês imaginam um sujeito que é assaltado e depois, na hora da aplicação da justiça, a vítima levanta e diz o juiz ia dar 15 anos e a vítima diz: não, 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 excelência, quem sabe aí uns 3 aninhos para ele e dá uma tornozeleira para ele ir para cá. Percebe a analogia que eu estou fazendo? Claro, claro. Então, essa questão é muito importante. O diabo mora nos detalhes. Por isso que ele é diabo. Ô, Lênio, me diz por último o seguinte: é, se o Bolsonaro, vamos dizer, cumprir a palavra dele de não, de não apoiar ninguém, porque acha que mesmo preso ele poderá ainda ser candidato, etc. e tal, e na última hora, claro, ele apoiar um filho, a mulher, o que seja, ele tem chance de pôr esse candidato que ele vem apoiar de última hora no segundo turno, pelo menos? Cara, eu torço tudo contra que eu faço de previsão, sabe? Eu sou antilênio em previsões. Eu torço contra, sabe? Mas a minha resposta é sim, É mesmo, é? sim. Teria força para isso. Há um clima. Tem que entender o Brasil. O Brasil é um país de evangélicos. Você liga a televisão, tá, o católico está vendendo ora pro nobis, aí tá o pastor bem vestidinho, gel no cabelo, o outro está vendendo não sei o quê, tocando sertanejão, e estão ali rezando o terço, etc. Aí tu liga, passa adiante nos pentecostais, o cara está fazendo as curas, etc. Um sozinho curou 120 mil com Covid. É, cara, o Brasil é isto, suco de Brasil. Você espreme, você vai ver o suco do Brasil. Se você não entender o Brasil, se nós não entendermos as raízes, por que que o Brasil é o Brasil, e que a derrota do Bolsonaro foi contingencial. Se a eleição demorasse mais 2, 3 dias, foi por pouco, muito pouco, pouco mesmo. Com tudo que ele fez, você tem que imaginar o seguinte: um presidente que fez o que fez, com tudo, que riu dos Pandemia, tudo. mortos da pandemia, tudo isso, e quase ganhou a eleição, meus amigos. A economia do governo Lula tem que estar, em 2026, ele tem que estar muito bem a economia, a inflação tem que estar baixa, é, é,
o cenário internacional tem que estar favorável, o dólar não pode estar alto, tem que ter tido já limpado essa coisa que está demorando, que deviam ter sido feito logo essa questão da previdência, tudo isso. E da segurança, o governo tem que tomar providências. Eu disse lá em São Paulo, isso fez até bastante sucesso. Eu disse duas coisas assim. Eu disse assim, ó, Noblar, cada cidadão brasileiro tem direito fundamental a não ser assaltado. Mas não é eu que tenho que dizer isso, é o presidente da República que tem que dizer isso para as pessoas. E, segundo, eu vou cuidar de você. O presidente tem que dizer que não é a milícia, não é quem vai cuidar disso, é o Estado. Falta Estado nisso. Ninguém. Quem mais sofre com a violência no Brasil são os pobres. Isso é fato. Se nós estamos de acordo que são mais os pobres, o que está faltando para entrarmos em campo para fazer um amplo processo de combate à criminalidade, das milícias, das máfias e tudo isso? Isso é tarefa do Estado. Se isto for feito, você vira o jogo. Hoje, quem cuida dos pobres, entre aspas, é o deputado Gilson da Federal, o delegado fulano, etc. Estou brincando, mas é sério, que são os que se aproveitam, é o major fulano. Por que que a bancada da bala cresce, meus amigos? Cresce porque o discurso da segurança é o discurso da extrema-direita, mas ela tinha que ser dos governos progressistas, porque cabe aos governos progressistas proteger as camadas mais pobres. A gente tem que fazer um outro programa para discutir esse assunto, meus Vamos amigos. fazer. Tá Lênin, é bom? muito bom te E, Tá e ouvir. eu, bom. e eu estou vendo vocês aí de camiseta e eu estou aqui na minha dacha, no Nossa, alto da serra, nossa. no alto da Tá quanto aí, serra, Lênin? Tá quanto a se- temperatura? neste momento 7 graus. Nossa senhora, Puxa, tá doido. Isto. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui na minha biblioteca aqui da Serra. Aqui só tem ar-condicionado. É um espaço grande e o ar dá conta. Na minha outra sala, onde tem a outra biblioteca, enfim, que é maior, e é mais alto o teto, a lareira ligada fortemente e ainda assim tem que ligar o ar-condicionado para dar conta, porque 7 significa temperatura, a sensação térmica lá fora de 4, 5 graus, né? Então é disso que se trata. E eu vejo vocês aí lépidos e fagueiros com manguinhas. Poxa, Lênin. olhe, já Eu... que o Estado não lhe protege, se proteja. Obrigado, Lênin. Obrigadão, Vamos se tamo junto. reencontrar, Lênin. Muito obrigado. Esse é um bom tema. Falamos. Um abraço. Um abraço. Outro. Grande Lênio, Lênio, que além de ser um excelente jurista, é uma pessoa muito bem-humorada. É muito bom sempre escutar o Lênio. Estamos na reta final. Então vamos falar do